Escutam bem? Tem que gritar mais? Já cansaram de ouvir o pessoal que chega e fala que tá bonito? Tá bonito aqui mesmo, né? Todo mundo vem e fala, ficou bonito. Aí depois fala assim, você viu? Ficou bonito. Aí vem aqui, é verdade. Gente, por providência divina, né? Não tem acidentes. A Isabela falou de Romanos 12. Ela leu o versículo 1 e 2 pra gente hoje. E eu queria abrir com vocês nesse mesmo texto, para a gente meditar um pouco em Romanos 12, o versículo 2, principalmente. Mas, como vocês sabem, a gente está fazendo aqui uma série de estudos do Sproul, né? São 21 livros que a gente está vendo. Acho que semana passada, se não me engano, foi o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O pastor Edson falou. E hoje o tema é como, né, eu posso conhecer a vontade de Deus. Então eu queria ler com vocês esse versículo e que a gente meditasse um pouco no que a palavra diz e no que o Sproul também escreveu. Não sei se alguém aqui está lendo os livros, se chegaram a comprar e estão acompanhando. É uma série bem interessante, vale muito a pena. O texto diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, eu peço que o Teu Espírito venha aqui sobre nós agora, para que a gente possa compreender qual que é essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, que a Tua palavra edifique a Tua igreja e alcance corações para salvação, para a honra e glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema do livro, do quarto livro, na verdade vocês estão no quinto estudo aqui, mas o quarto livro do Sproul é: posso conhecer a vontade de Deus? É engraçado que a gente pensa em conhecer a vontade de Deus, a gente não sabe de qual vontade exatamente que nós estamos falando, né? E o homem, vamos falar de um homem que não se preocupa com isso, alguém que não está preocupado com a vontade de Deus. Ele sempre está interessado em conhecer o futuro. Se é uma pessoa que gosta bastante de esporte, ela vai assistir tudo quanto é comentarista esportivo, vai ler tudo quanto é jornal, porque ela quer ver se ela consegue prever qual vai ser o resultado do jogo de domingo, ou pelo menos está mais próximo. Ah não, aquele jogador machucou, o outro vai, não, esse domingo vai ser tal, pensando no futuro. Ou na promoção de um emprego, ah não, quem são os meus concorrentes, o que eu tenho que fazer, qual que é o gosto do meu chefe, o que ele gosta mais, onde eu posso agradar, aonde eu posso melhorar, para que lá na frente eu consiga, enfim, prever o futuro, atingir o meu objetivo. E aí a gente vai para muito além, né? A gente vai para cartomantes, cartas de tarô para saber do amor, traz o seu amor em 3 dias, quem será o meu amor? E a gente pensa isso como algo muito longe, mas no meio evangélico, ou melhor, no evangelicalismo, isso também está muito presente. A gente vai, às vezes, em algum lugar e vem o pastor, um pseudo-profeta, e vem falar uma palavra de encorajamento, aquela palavra da vitória que Deus tem, do grande plano que tem para a sua vida. É tudo coisa que a gente, o que vai acontecer no futuro? Eu consigo prever o futuro? E nós, como cristãos, nós temos também essa preocupação. Porém, a nossa preocupação é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que o que será que vai acontecer? O que eu preciso fazer para que o meu futuro seja segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? A Isabel falou um negócio que é muito importante. No versículo 1, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. Eu tenho esse pois aí. Tem algumas versões que começam com portanto. No 12º capítulo, quando Paulo fala pois ou portanto, é porque ele já falou por 11 capítulos sobre alguma coisa. Então ele não vem do nada, chega para uma pessoa e fala assim: ó, você que
quer saber de Cristo, você que não é salvo, faz isso que vai funcionar. É isso que é a sua salvação. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós cremos na obra de Cristo por nós, uma vez que nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos nisso, então, junto com todas as outras doutrinas que ele falou durante 11 capítulos, ele fala, rogo, pois irmãos, que façam isso para que descubram a vontade do Senhor. Então, é possível a gente conhecer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Buscar a verdade. Isso é algo bonito. Todo mundo quer buscar a verdade. Quem que nunca teve uma discussão com alguém, discussão no bom sentido, saudável, com alguém que pensa completamente diferente de você? Você coloca os seus argumentos, tenta provar o seu ponto, a pessoa faz a mesma coisa, coloca os argumentos, tenta provar o ponto dela, e de repente ela coloca um argumento que te quebra no meio. Só que para você aceitar o argumento dela, você tem que deixar tudo aquilo que você acredita. Ou vice-versa, você faz isso com a pessoa, e ela então tem que deixar tudo o que ela acredita, porque você acabou com o argumento dela. É difícil fazer isso. Buscar a verdade, essa discussão é linda, é gostosa, você defende o seu ponto de vista com unhas e dentes, mas encontrar a verdade pode não ser algo tão nobre assim. Porque a partir do momento que você encontra a verdade, você necessariamente tem que se submeter a ela. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Em aspectos específicos, gerais? Então, para a gente falar de vontade de Deus, o Sproul vai colocar que no Novo Testamento tem duas palavras gregas para dizer o que significa a vontade de Deus. E basicamente é o seguinte, uma vai falar de uma vontade decretiva de Deus. O que é uma vontade decretiva? São decretos. É aquela vontade que Deus determinou desde antes da fundação do mundo. É aquilo que está predestinado a acontecer e nada do que a gente faça ou qualquer pessoa tente fazer vai mudar. Existe a vontade decretiva de Deus. Então, por exemplo, em Atos 4, versículos 26 e 28, quem for rápido de Bíblia hoje vai se dar bem. Se não, vai sofrer um pouco, porque eu vou jogar bastante versículo aqui para ir dando base, para a gente ver o que é a palavra, se a palavra efetivamente diz isso, né? Mas vamos lá, Atos 4, de 26 a 28, vai falar assim: levantam-se os reis da terra e as autoridades ajuntam-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aleluia. Deus predeterminou, era o propósito de Deus, o quê? Do que esse texto está falando? Da morte de Cristo. Deus predeterminou, antes que existisse Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios que estavam lá e essa gente de Israel. Porque era necessário que Cristo morresse. Porque se Cristo não morresse, não haveria salvação para nós. Não tem outra opção. Gente, matar o Messias, matar o Filho de Deus, matar Jesus Cristo, é o maior pecado que se pode cometer. Ainda assim, esse maior pecado foi predeterminado por Deus. É Deus responsável pelo pecado? Se Ele predeterminou o maior pecado, que o maior pecado acontecesse, é Ele responsável por isso? O próprio texto diz que foi Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel. O homem, ele sempre vai ser responsável pelas ações que toma. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam em paralelo. É uma das doutrinas
mais incompreensíveis da Bíblia. Mas ela é bíblica. Se a gente pegar o capítulo 9 de Romanos, Deus vai falar da eleição, ele vai falar que ele faz vasos de honra e vasos de desonra. Ele faz. E ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Aleluia! No capítulo 10, ele fala assim: eu estendi a minha mão a vocês e vocês não vieram. Eu elejo, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser. Mas vocês são responsáveis, porque a minha mão estava estendida e vocês não vieram. Glória a Deus. Paulo chega no capítulo 11 e ele fala assim: que profundidade da sabedoria de Deus. Quem jamais deu alguma coisa, deu algum conselho para ele para tomar algo de volta? Quer saber? Glória a Deus. É meio que chega e fala assim: eu sei que isso é verdade, mas eu não consigo entender. Glória a Deus. Portanto, vamos descobrir qual que é a verdade dele. Acabou o versículo 1, o capítulo 11. Então, portanto, irmãos, cristãos, vamos descobrir qual é a verdade do Senhor. O homem responsável pelo seu pecado, ele pode pecar, conspirar, como a gente viu, essa conspiração que vem, Salmos capítulo 2 já falava da conspiração que a gente acabou de ler. Ele pode desobedecer, mas ele nunca pode frustrar essa verdade, essa vontade decretiva de Deus. Nada que o homem faça vai impedir a vontade de Deus de se realizar. Jó fala no capítulo 42, versículo 2, ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada do que você planejou pode ser frustrado. Nenhum homem pode desfazer a tua vontade. Jesus mesmo fala em Mateus 24, versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! Pode vir quem for, pode passar quem passar pelo céu e pela terra, mas o que eu falei se cumpre. Vontade decretiva, o que Deus determinou vai acontecer. Ponto. Existe a outra vontade de Deus, que a gente vê também de forma muito clara nas Escrituras, que é a vontade preceptiva de Deus. É a vontade dos preceitos, dos mandamentos, as ordenanças de Deus. É aquilo que Deus manda que nós façamos, porém nós podemos não cumprir. Uma coisa é a decretiva, essa não passará, nenhum plano dos homens pode frustrar. Outra é aquelas ordenanças que Deus deu diretamente a nós, de forma clara e explícita nas Escrituras. A vontade decretiva, a pré-determinada, a maioria delas, elas são ocultas. Existem profecias que estão aqui, que estão claras, que a gente sabe o que vai acontecer, porque ele falou que vai acontecer, ponto. Mas a maioria delas são ocultas. Já a vontade preceptiva, a vontade dos preceitos, os mandamentos de Deus, eles estão claros nas Escrituras. Eles estão escritos e determinados para o que a gente tem que fazer. O problema é que nós, como cristãos, a gente passa mais tempo preocupado com a vontade decretiva de Deus do que com a preceptiva. Meu Deus. A gente está mais preocupado em saber o que vai acontecer amanhã, ou por que essa coisa aconteceu assim, por que Deus não mudou isso, por que Deus não fez assim, assado. A gente está mais preocupado em ficar jogando a culpa do que acontece em Deus, do que olhar por que Ele determinou para que a gente fizesse e assumisse a nossa responsabilidade nisso. Qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Ponto. Pode alguém ser santificado sem ser justificado? O que é justificado?
justificação. O que é santificação? Justificação é um ato em que você é declarado justo diante de Deus, não por aquilo que você fez, mas porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu no teu lugar. Glória a Deus. Ele tomou a ira, a condenação que era para cair sobre você, Ele pegou para Ele apresenta agora como se fosse um documento formal diante de Deus, falando: ali não tem mais nada para ser cobrado, porque eu paguei. Aleluia. Uma vez que isso acontece na nossa vida, nós somos chamados pela vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se santifique. O que é se santificar? Abstenhais de prostituição. Que cada um possua o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, como aqueles que não foram justificados. Aí eu faço a pergunta: você que crê no Evangelho, você que está justificado, você cuja vontade de Deus é que se santifique, passou a semana assim? Meu Deus. Você passou a semana controlando a tua carne, o teu pensamento, os teus desejos? A gente não sabia antes de ler esse versículo que não era para fazer essas coisas. Como que a gente pode falar que a pré-determinação de Deus é responsável por tudo se a gente deliberadamente desobedece? A gente escolhe desobedecer. Nem eu, nem vocês, eu tenho certeza. Passou a semana, passou hoje, cumprindo o que está escrito aqui. Como eu falei, alguns podem se apoiar na justificação. O que é? Deus me salvou. Deus não cobra nada para me salvar. Amém? Amém. É verdade. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Arrepende dos seus pecados. Crê no Evangelho. É isso. Ponto. Então acabou. Então não vem me falar de santificação. Não vem me falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. É fé. Acabou. Tiago já disse que a fé sem obras é morta. Se nós dizemos que cremos, mas não temos nenhum fruto, nós não estamos sendo santificados, a gente pode estar enganando a nós mesmos. Mateus 7, versículos 18 a 21, Jesus é claro quanto isso. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Só entra quem faz a vontade. A vontade são as boas obras. Só fazem boas obras aqueles que foram justificados. Porém, aqueles que foram justificados vão dar fruto. Não é opcional. A gente não foi liberto da escravidão do pecado para que a gente andasse segundo as nossas próprias cobiças, nossas próprias lascivas, nossos próprios pensamentos. A gente foi liberto da escravidão do pecado para ser escravo de Deus, para ser servo de Deus. Romanos 6:22 fala que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. O liberto do pecado é para santificação. A vontade de Deus, decretiva, imutável. A vontade de Deus, preceptiva, que Ele quer que a gente faça e que a gente não para de quebrar. E a vontade do homem? Um jeito, né?
nosso livre-arbítrio e o meu poder de decisão. Agostinho coloca o livre-arbítrio de uma outra forma, um outro conceito do que a gente tem hoje. A gente, quando pensa em livre-arbítrio, fala escolha livre de tudo, todas as possibilidades em minha mão. O Agostinho de Hipona, que é um teólogo dos primeiros séculos, ele fala que o livre-arbítrio de Adão era posso, ele coloca em latim, né? Posse peccare, é bom que o latim é fácil da gente entender. Posse peccare e posse non peccare. Posso pecar e posso não pecar. Estava ali para ele. Ele tinha essa decisão. Uma vez que Adão caiu, uma vez que Adão escolheu o pecare, o seu pecado foi imputado a toda a raça humana. E toda a raça humana contaminada por esse pecado está no terceiro estágio, que Agostinho fala que é não posso não pecare. Não posso não pecar. Eu estou preso ao pecado. Sou escravo do pecado. Tem a quarta definição dele, que é o arbítrio mais livre que tem, ainda que pareça que tem uma proibição, que é o não posso pecar. Não posso pecar. Desse não posso pecar está Deus. Deus não é onipotente, ele não pode fazer todas as coisas, ele não pode pecar. Deus não pode pecar porque ele não vai contradizer o caráter dele. Ele falou quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz. Ele é o soberano. Eu falei que o pecado de Adão ele foi imputado a nós, como nós caímos. Eu quero ler um texto com vocês, só para que a gente chegue num quinto elemento, em Romanos 5,12. Vai falar que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Em Romanos 3,10 vai falar que não tem nenhum justo, nem sequer, não há quem busque a Deus, ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Acabou, ninguém. A gente está numa condição de não posso não pecar. Eu não posso não pecar, eu só peco. Mas apareceu na história, que não é filho de Adão, um nascido de mulher, Aleluia. sem pecado. Glória a Deus. E esse, assim como Adão, ele tinha diante dele o posso não pecare e o posso pecare. Eu podia pecar ou não pecar. Adão, no mundo perfeito, no jardim, no paraíso, escolheu pecar. Jesus veio ao mundo caído, imerso em pecado e com as duas possibilidades. E ele não pecou. E é por isso que ele pode tomar o nosso lugar na cruz. Aleluia. O Felipe ele não pode tomar o meu lugar na cruz porque ele peca. Ele tem que pagar pelos pecados dele. Eu tenho que pagar pelos meus. Cristo viveu uma vida perfeita e foi crucificado para tomar o meu lugar. Ah, mas como que pode um homem ser crucificado por algumas horas e pagar pelo pecado de muitos? Porque esse homem, ele vale mais do que o universo inteiro junto. Aleluia. Glória a Deus. O estado caído do homem, voltando a falar do livre-arbítrio, é preso ao pecado. Então o que Agostinho fala? Agostinho vai falar que o homem tem livre-arbítrio, mas ele não tem liberdade moral. Ou seja, eu posso escolher, eu escolho, mas eu estou preso na minha imoralidade. Quando cada um chegou aqui, escolheu um lugar para sentar. Você era livre para escolher. Quem chegou primeiro tinha o salão inteiro. Aí quem foi chegando depois tinha menos opções. Se acabasse, ficasse uma cadeira só, chegasse uma pessoa, você pode pensar, ela não tem decisão de escolha, porque ela está presa ao que o ambiente determinou a ela. Ela não tem opção de escolha, ela tem que sentar ali.
Mas não é verdade. Ela podia ter ficado em pé. Pode ir embora. A gente estar preso, confinado a uma situação, no nosso caso, ao pecado, ao mal, não significa que nós não somos livres para tomar as nossas escolhas. E toda vez que a gente peca, é porque decidiu. Se o homem tivesse um livre-arbítrio, efetivamente, se a minha vontade fosse 100% livre, independente do pecado, independente de qualquer coisa, a vontade de Deus não seria. E ele não poderia cumprir a dele. Percebe que se Deus fala assim, ó, eu fiz tudo para te salvar, e agora está na tua mão, quem se salva é você. Quem tem a liberdade é você. Deus está preso ao que você vai escolher. E já pensou se todo mundo falasse não quero, obrigado? Jesus teria morrido na cruz em vão? A gente precisa parar de olhar para nós como centro do mundo, entender que Deus é um Criador soberano e que faz da criatura o que Ele quer. Aleluia. A eleição, ela bagunça a cabeça mesmo, mas é porque a gente sempre olha com esse lado do homem, a gente sempre olha para o nosso lado. Quando eu penso em eleição, eu falo assim, então aqui os salvos, aqui estão os que não são salvos. Como que Deus pode não fazer algo para esses? Como que Deus não vai agir em favor dos que não estão salvos? Quando os anjos caíram, Deus não fez nada. Foi justo. Os que não pecaram não sofreram condenação. Os que pecaram sofreram condenação na hora. Acabou. Sem chance. Não tem discussão. E é justo, porque pecaram. Quando Adão e Eva pecou, Deus poderia simplesmente ter feito 2 montinhos, como disse o Wilson Porte quando veio aqui. Eles pecaram, faz 2 montinhos, enterra os 2 lá, cria outros 2 e fala assim, ó, tá vendo? Já não precisa nem falar, fica esperto. Mas ele não fez isso porque ele queria mostrar a sua graça, a sua bondade, a sua benignidade, independente de quem nós somos. Ele fez isso para mostrar quem ele é. O estranho não é Deus não agir em prol daqueles que não param de negar, blasfemar e ir contra e se rebelar contra ele. O estranho é Deus salvar alguns. Aleluia. É isso que não entra na nossa cabeça. A condenação é justa. A eleição não faz sentido. A gente vai passar a eternidade das eternidades e não sei se a gente vai entender o que aconteceu. A gente sabe que não é injusto porque Cristo pagou o pecado. Mas será que a gente entende a profundidade do que isso significa? Efésios 2, 5 a 7. E, estando nós mortos em nossos delitos, aqui a gente não fez nada, morto em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa foi a obra que Ele fez. Sem que a gente tivesse feito nada, sem que a gente merecesse. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele faz isso para Ele, não é para a gente. Da última vez que eu tive com vocês, a gente falou em Ezequiel. Isso. Ele faz isso para vindicar a santidade. Não é que ele não nos ama, Ele nos ama. Nós somos os maiores beneficiários disso. Mas Ele faz isso porque Ele é. Agora, como que eu vou dentro disso tudo? Dentro da soberania de Deus, dentro da responsabilidade, dentro da vontade decretiva de Deus, dentro da vontade preceptiva de Deus. Como que eu vou discernir qual que é a vontade dele para mim?
no dia a dia, de forma prática. O que isso significa? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Será que toda a vontade que eu tenho, será que toda ela é má? Vou além. Será que toda a vontade que eu tenho, que não é de acordo com a vontade de Deus, é pecado? Será que eu querer algo que Deus não quer, será que isso é pecado? Jesus passou por uma situação dessa. Mateus 26, 39 a 42. Na verdade, vou ler mais o 39 mesmo, e o 42. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele orou ao Pai. E ele mostrou toda a humanidade dele nessa hora. Ele se mostrou como homem, efetivamente. Ele orou dizendo, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, se for possível, passe de mim esse cálice. Minha carne, o meu corpo em mim, eu não tenho a menor vontade de beber ainda. Mas não seja o que eu quero, seja o que você quer. Aleluia. 42. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui, Jesus orou 3 vezes. Né? Com a comunhão que ele tinha com o Pai, aqui conjectura minha, eu imagino que ele ouviu um não a primeira vez, um não a segunda vez, e parou no não na terceira. Ele insistiu. Não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Eu ter uma vontade diferente não é pecado. O pecado está quando eu consumo isso. O pecado está quando eu falo assim, essa é a minha vontade e eu não vou fazer a tua. Agora, Jesus, sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Ele se esvaziou de forma humana, ele mostrou no Getsemane a sua humanidade e foi obediente até a morte e morte de cruz. No nosso dia a dia, a gente vai lidar com isso. As nossas vontades versus a vontade de Deus. E uma coisa, eu queria que a gente que entrasse no nosso coração hoje, que só tem um jeito de descobrir qual vai ser a vontade de Deus. É nas Escrituras. Ele deixou claro. Está escrito. Não a decretiva, não os decretos, não aquilo que Deuteronômio 29 diz, que é de Deus cabe, mas aquela que ele nos ensina, que fala assim, ó, vai por esse caminho. Eu posso saber qual é a vontade de Deus? Posso. O livro é grande. O livro é grande, mas ele tem todas as respostas. A Bíblia tem todas as respostas. Sim ou não? 100%. Aí eu senti um pouco mais de pessoal fraquejando. Eles 100%, talvez não, uns 90%. A Bíblia fala qual carro que eu tenho que comprar. Fala qual emprego que eu tenho que aceitar. Se eu tenho que ter uma casa ou não. Vamos pensar no carro. Será que a Bíblia me dá instrução de como comprar um carro? Ela dá. Se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente conhece a vontade preceptiva de Deus, a gente tem um guia muito bom. O que a palavra vai falar? Para não ser avarento. O que é isso? Eu não vou ficar guardando meu dinheiro, porque comprar carro não é investimento, né?
Comprar carro é prejuízo. Sempre que você troca de carro, você perde dinheiro. É fato. Vai falar, não seja avarento. Eu estou com o carro caindo aos pedaços aqui, mas não vou cortando, né? É isso que a palavra fala. Então não seja avarento. A palavra também fala para ter contentamento com essas coisas. Não saber se é hora de trocar o carro ou não. Vou ver, tá na hora, não tá? Estou sendo avarento, não estou sendo avarento? Estou contente com o que eu quero ou simplesmente estou cobiçando? Eu quero ostentar. Tenho contentamento. Está avarento, Lucas 12:15. Contentamento, Hebreus 13:5. A palavra também fala para você fazer as contas. Você pode pagar o carro. Que carro você pode pagar? Você tem família? Cabe a tua família no carro? Cabe a mala? Cabe as tralhas de bebê? Haja carrinho? 2 filhos. A palavra fala assim, você não começa um projeto se você não tem dinheiro para terminar ele, porque senão você vai passar vergonha. Lucas 14:28. A palavra também fala, não faça dívidas. Não se divide. Não deva a ninguém nada no seu amor. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais o funil vai fechando. Pode acontecer em alguma decisão da sua vida, pegando esse carro como exemplo, que você vai ver o dinheiro que você pode gastar, quem que tem que caber no seu carro, e de repente na hora que você vai buscar, é só aquele usado que está ali, ó. Esse aqui, é o tamanho que eu preciso, o dinheiro que eu tenho, que beleza, pronto, um só, fechou. Mas pode acontecer de você chegar e ainda ter um leque de opções. E o que eu faço então? Como que eu vou andar de acordo com a vontade de Deus se ela só vai até um ponto? Nós não vamos achar aqui, nós vamos abrir aqui, assim. Ford sim, Chevrolet não. E disse Deus, de carro branco andarás, o vermelho, abominação é ao Senhor. Deus nos deu capacidade intelectual, volição, gosto, desejo, que se usados para a glória dele, são presentes que ele nos deu. Eu estou entre dois, então os dois, aqui ó, de acordo com a vontade de Deus, não estou seguindo a vontade de Deus nenhum dos dois. Qual que é a vontade de Deus? Você exerce o seu gosto. Se você comprar o vermelho, é da vontade de Deus. Se você comprar o branco, é da vontade de Deus. Mas a gente só vai saber isso se a gente tiver contato com a palavra, se a gente estiver meditando na palavra, se a gente estiver orando. O versículo base, eu li, fugi dele e nunca mais voltei. Relembrar, ele vai dar um filtro de como a gente pode testar se algo na prática é da vontade de Deus ou não. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Bom, aqui é no sentido de algo saudável, algo frutífero, algo que beneficia, que fortifica. Isso que está diante de você é bom, te faz crescer, te fortifica, te faz mais parecido com Cristo. Se não, então o primeiro fruto já não passou. É agradável, é aceitável. E aqui o versículo 1 vai falar para a gente não se moldar ao mundo, né? Aliás, é o 2 mesmo, fala para a gente não se moldar ao mundo. Então, aceitável não é aceitável ao mundo. Ao mundo é aceitável assassinar bebê. Aqui está falando da vontade de Deus. É aceitável a Deus? Se é, o segundo ponto. Fruto perfeito. Perfeito. Quando a gente olha, está sendo perfeito. A escolha vai ser perfeita. Do que está falando? Mas a ideia aqui é a ideia de ser completo, de ser sem contradição.
O Washer, ele conta uma história que ele estava na escola bíblica e quando acabou, um dos jovens se aproximou a ele e falou: eu recebi uma proposta para ser pastor de uma igreja. Que legal. Quanto tempo você é convertido? Faz 14 meses que eu criei. Poxa, eu entendi. E você conversou com alguém, com algum ancião, professores? Você falou: conversei com os professores. Legal. O que eles falaram? Eles falaram que sim, que é uma oportunidade. Deus abriu a porta. Poxa, falou assim: você vai para esses professores. Você fala o meu nome, dá o meu número de telefone. Você fala que eu disse que é para eles nunca mais aconselharem ninguém até eles lerem a Bíblia. Como que você pode saber que essa não é a vontade de Deus? Ser pastor em uma igreja? Como que isso não vai ser vontade de Deus? Por causa do 1 Timóteo 3. Vai dizer que o recém-convertido não deve ser. E tem mais uma lista de qualificações. Você não atende essa lista de qualificações, talvez não seja a sua hora. Talvez não é a sua hora. Talvez não seja a sua hora agora, talvez seja depois. Mas se você não atende, não é. A vontade de Deus, ela não vai contradizer. Eu estou na liderança da igreja, isso é sensacional. Estou atendendo a vontade de Deus, mas estou deixando de lado minha família. A palavra de Deus fala que é para você cuidar da tua família. Quando você fala que você precisa deixar isso de lado, que é da vontade de Deus, para fazer isso, você está falando que a vontade de Deus é imperfeita. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso. Eu estou quase derrubando, uma hora eu consegui. Nós vamos conseguir isso através de oração, através de meditar na palavra, através de estar com pessoas, irmãos, na palavra. Amém. A palavra vai falar que eu tenho que evangelizar. E eu gosto daquela menina, eu gosto daquele menino. Só que ele não é cristão, eu tenho que evangelizar. Então o que eu vou fazer? Vou namorar ele. A vontade de Deus é perfeita. Ela não vai entrar em contradição consigo. Como saber a vontade preceptiva de Deus? Eu vou bater nessa tecla. É meditando na palavra, orando, andando com pessoas, com irmãos. O versículo base nosso, Romanos 12, ele vai falar assim: não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação. Como assim transformai-vos? Esse verbo no grego, eu entendo de grego como eu entendo de aramaico, tá? Eu entendo de aramaico como eu entendo de hebraico e de russo. Mas o verbo no grego aqui, ele está em uma voz passiva imperativa. Como assim? Imperativo significa que isso vai acontecer, é uma ordem que aconteça. Mas passiva significa que não é você que vai fazer. Então quando a gente lê transformai-vos, é como se o verbo falasse, a melhor tradução seria: vocês serão transformados. Essa transformação vai acontecer em vocês. Como que essa transformação vai acontecer em nós? Pela renovação da nossa mente. Meditando na palavra. Salmos 1, versículo 2 vai falar: antes o seu prazer é bem-aventurado, que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Orando, Efésios 6, 18 vai falar: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Tiago vai falar: orar sem cessar. Andando com irmãos em Cristo. Gente, isso é tão importante. Isso é tão importante. 1 Coríntios 15, 33 vai falar: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E andar com irmãos em Cristo te ajuda a mudar o caráter de Cristo. Porque foi a forma que Deus escolheu para que isso acontecesse. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente anda com os irmãos, mais a gente se equipa, mais a gente está preparado para saber discernir a vontade de Deus.
vontade de Deus, que vai deixar o nosso coração disposto a fazer. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente enfraquece a nossa natureza caída. E escutar a voz de Deus é algo que é o relacionamento. Assim, o azul ou o vermelho? O azul ou o vermelho. Mas tem tanta bagunça na nossa cabeça, a gente não sabe se quem está falando é Deus, se quem está falando é o diabo, se quem está falando é a minha vontade. Como que eu vou discernir que é a voz de Deus? Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 4 meses. Não importa se é de 4 anos ou se é a menininha de 4 meses, eu conheço a voz. Eu escuto a de 4 meses chorar absolutamente todo dia. Então, se a gente está numa sala, se tiver 300 crianças, as 300 crianças chorando para lá e para cá, na hora que é a minha, opa, esse choro eu conheço. Se eu tenho relacionamento com Deus, na hora que Deus fala, opa, o Espírito eu conheço. Esse é ele. Para concluir, como bastante gente ler, orar, não dá com os irmãos, ler, orar, não dá com os irmãos. Quando a gente fala desse tipo de disciplina, a gente pode, geralmente tem 2 reações. Pode ter uma resistência, que a pessoa fala, isso é legalismo. Está mandando ler a Bíblia, isso é legalismo. Tem que falar do Evangelho. De onde você tirou o Evangelho? De onde você sabe que a graça basta? Onde você leu isso? A gente não deve nunca negligenciar isso. Mas quando a gente também fala desse tipo de disciplina, o que acontece é você baixa a cabeça e fala, eu estou tão longe, eu não consigo. Uma coisa que eu quero falar para você aqui, assim como eu faz isso, é que nenhum homem se julga. Nenhum homem verdadeiramente quebrantado pelo Espírito se julga pronto. Todo homem sabe que está muito longe disso. Paulo, no final da vida, fala isso. Paulo, no final da vida, fala isso. Agora, as misericórdias do Senhor se renovam todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa que eu brinco com o pessoal é sempre amanhã em algum lugar do planeta. Agora não é amanhã aqui, mas em algum lugar está amanhecendo. A misericórdia do Senhor está se renovando. Amém. Às vezes eu olho para mim e falo, eu já passei do limite. Eu não tenho santidade de seguir, de ler. Eu já cheguei num ponto em que chega a ser injusto. Se Deus dessa vez, se Deus me perdoar, é injusto. E realmente seria se Cristo não tivesse pago o pecado. Isso foi pago. A nossa falta, a nossa culpa sempre vai ser grande demais. E principalmente quando a gente olha para trás. Eu quero encorajar a gente hoje a não se apoiar nessa culpa do quão imperfeito a gente é. A gente não olhar para o quanto eu negligencio a Deus, mas olhar para o que Cristo fez. Olhar para o que Ele fez e basta. A gente às vezes fala assim, se pregar um amor incondicional, você vai afastar as pessoas de Deus, mas isso não é verdade. É muito bom você ultrapassar uma porta e você fala, eu estou num lugar onde o que eu faço não importa e eu sou amado. Não importa o que eu fiz, não importa o quão falho eu sou, o amor incondicional de Deus aqui me alcança e eu consigo descansar nisso. Agora, vai ser fácil, vai ser bem fácil ouvir a voz do diabo nessa hora. Porque assim que você pecar, o diabo vai falar para você, foge, some da presença de Deus.
E se você pensar em não ouvir Ele, falar, não, eu preciso ir para a presença de Deus, Ele fala, hipócrita. Ontem você fez isso. Pediu perdão, hoje você faz de novo. Foge. E a gente, muitas vezes ouve. A gente se coloca numa penalidade, num luto, sofrendo pelo nosso pecado. Depende do tamanho do pecado, a gente se isola e vai sofrer. Mas Deus quando fala, Ele vai mostrar o pecado. Ele vai falar assim, você pecou e isso vai quebrar o nosso coração no meio. Isso vai doer, vai gerar o arrependimento. Mas Ele vai falar assim, mas vem para mim. E a gente pode fugir. Mas se a gente fugir, Ele vem. Então, vamos para Ele. Porque Ele já está vindo. Amém. Fico feliz porque a minha segurança não está na minha dedicação de devocional. E eu fico muito feliz porque a minha salvação não depende do meu nível espiritual, de quão santo eu sou, deixa de ser, mas do que Cristo fez. Eu quero encerrar aqui lendo um parágrafo de Charles Spurgeon, que o Diego Fantini mandou para a gente essa semana, que fala assim: Deus não altera os seus planos, e por que deveria? Ele é todo-poderoso e, portanto, pode realizar tudo o que for de seu agrado. Por que ele faria? Ele é perfeitamente sábio e, portanto, não poderia ter planejado nada errado. Por que ele deveria? Ele é o Deus eterno e, portanto, não pode morrer antes que seu plano se realize. Por que ele deveria? Por que deveria ele mudar? Vocês, indignos átomos da terra, criaturas efêmeras, insetos rastejantes sobre esta folha de existência, vocês sim podem mudar os seus planos, mas ele jamais mudará os deles. Se ele me disse que o seu plano é de me salvar, então estou salvo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pai, que a tua vontade seja revelada no nosso coração e que a obra do teu Filho seja revelada no nosso coração, para que a gente possa descansar no que ele fez, para que ele enche o nosso coração da vontade de te buscar e de fazer a tua vontade, meu Pai. Que ele nos guie por mais uma semana que nós temos pela frente, em nome de Jesus.